Dores de cabeça e dores na face. Problemas comuns, corriqueiros do dia a dia, mas que podem ser indicativos de doenças neurológicas graves. Mas a pergunta é, quando ligar o sinal de alerta e buscar um especialista? Essas e outras dúvidas serão esclarecidas hoje aqui no quadro Dica do Especialista com o doutor Adroaldo Rossetti. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Igor, tudo bem? Como Tudo vai? certo. Um problema tão corriqueiro, tão comum como dor de cabeça, dores na face, quando deixa de ser uma coisa inofensiva e passa a ser uma coisa que pode ser grave. Bem, Igor, a dor de cabeça é um sintoma muito comum, né? Quem ainda não teve dor de cabeça na vida, não é mesmo? Então, todos nós, em algum momento, sempre ou teremos, ou já tivemos, ou ainda temos dor de cabeça. Algumas pessoas mais do que outras, né? Existem algumas características bem específicas que nos fazem ligar o sinal de alerta, né? Um sinal vermelho, para dar mais atenção. Apesar de ser um sintoma corriqueiro, né? E que na grande maioria das vezes é um sintoma que muitas vezes não significa doenças graves, mas a gente tem que estar atento a alguns sinais para poder identificá-los, né? E saber que nestes casos especificamente podem traduzir uma doença potencialmente grave. Quais doenças podem ter como sintomas a dor de cabeça, a dor na face, doenças graves? Bom, é importante, acho que em primeiro lugar, a gente começar até pelas mais simples, Igor. A grande maioria das pessoas vai ter um ou outro episódio de dor de cabeça na vida, né? Geralmente relacionado a uma situação de estresse emocional, a uma situação de cansaço, né, de fadiga, né? Outras pessoas vão ter dor de cabeça relacionadas à própria enxaqueca, né? E aí, muitas vezes, essa dor de cabeça ela é bem típica, né? A própria pessoa reconhece a característica dessa dor de cabeça, em geral, aquela dor de cabeça de um lado da cabeça, né? Geralmente associado ao que a gente chama de fotofobia, ou seja, de hipersensibilidade à luz, escotomas, que são manchas escuras, às vezes pode estar associada a náuseas e vômitos, né? E também as mulheres muitas vezes têm a cefaleia pré-menstrual, que é muito comum, e a mulher também sabe identificar isso, tá certo? Agora, existem situações graves, né, como os tumores cerebrais, as hemorragias, tá, que têm características muito distintas, né? Por exemplo, os tumores cerebrais, geralmente, assim, não tem um padrão de dor de cabeça para os tumores, mas em geral, aquele paciente que nunca tinha sentido dor de cabeça e passa a sentir dor de cabeça com muita frequência, ou uma dor de cabeça associada, geralmente pela manhã, associada a náuseas e vômitos, ou dores de cabeça associadas a crises convulsivas, né, geralmente nos fazem pensar em doenças mais graves. As dores de cabeça, geralmente associadas às hemorragias cerebrais, são dores de cabeça que geralmente acontecem de uma maneira súbita, ou seja, de uma vez, e geralmente são muito fortes. Por exemplo, os aneurismas cerebrais, né? As pessoas que têm dor de cabeça por causa de um rompimento de um aneurisma cerebral vão descrever como a pior dor de cabeça que já tiveram na vida. Isso é bem característico, né? E também existem aquelas dores na face, né, que podem estar relacionados tanto a problemas da articulação temporomandibular, como também a problemas neurológicos, como a neuralgia do trigêmeo. Tem pessoas que relatam sentir dor de cabeça ao acordar ou quando fazem muito esforço físico. Isso pode ser indicativo de algo muito grave? Igor, tem que ser investigado. Como eu falei, algumas pessoas elas podem durante a manhã ter dor de cabeça, tá certo? E isso pode estar relacionado a um tumor cerebral, tá? Geralmente quando está associado a outras coisas, tá? Como vômitos, náusea, tonturas, né? Ou pode não ser absolutamente nada. Pode ser, às vezes, por exemplo, paciente hipertenso, né? Pode ter uma dor de cabeça na manhã, né? Geralmente associada, inclusive, a um aumento da pressão naquele momento, tá? E para isso é necessário você procurar o especialista, e aí pode ser o neurologista, né, ou até mesmo o neurocirurgião, para poder investigar e saber como é que vai tratar e tentar dar um diagnóstico disso daí.
quais exames são recomendados para identificar essas doenças, esses problemas? Pronto, a dor de cabeça, como eu falei, pode ser uma coisa bem trivial, ou seja, uma coisa muito simples, até uma coisa mais complexa. Mas com a facilidade que nós temos hoje de métodos diagnósticos, então é sempre importante o paciente que tem uma dor de cabeça de início recente, né? Ou seja, o paciente ele não tinha dor de cabeça, mas começou a ter dor de cabeça, ou uma dor de cabeça que o paciente já tinha, mas mudou o padrão, mudou o tipo de dor de cabeça, mudou a intensidade da dor de cabeça, Agravou mais, né? agravou mais, aumentou a duração. Então é importante que esses pacientes fiquem atentos a isso e aí procurem especialista. Os exames mais comuns, você começa às vezes com uma tomografia de crânio, que é um exame mais simples, né, para investigar dor de cabeça, e passando depois para uma ressonância magnética. E a depender do resultado, o especialista pode pedir mais outros exames. Por exemplo, nos casos dos tumores, alguns tumores exigem que você faça exames de ressonância magnéticas bem mais específicos, né, de determinadas regiões ou com determinadas características. Ou um paciente que encontra, por exemplo, um aneurisma cerebral, né, incidentalmente, ou seja, por acaso, né, às vezes pode ser necessário fazer uma angiotomografia ou até uma angiografia cerebral para esclarecer melhor o diagnóstico e aí, a partir daí, estabelecer um tratamento. Muitas pessoas acabam se automedicando pelo fato de não exigir receita para a maioria dos remédios de dor de cabeça. O que é que você tem a dizer a respeito dessa prática? Qual é o risco de fazer isso, de ficar se automedicando? Pergunta perfeita, Igor. A maioria das pessoas vai melhorar, né, da dor de cabeça ou com analgésico simples, como uma dipirona, um Tilenol, né, ou até com anti-inflamatório, né? E essa prática da dor de cabeça, desculpa, essa prática da automedicação é muito ruim, porque muitas vezes características importantes da dor de cabeça, que vão chamar a atenção para uma coisa mais graves, acabam passando despercebido, certo? E aí a pessoa continua usando aquilo e aí só quando a coisa está mais grave é que vai observar. Também existe a questão da cronificação da dor, ou seja, uma dor que era uma dor ocasional, uma dor que só acontece de vez em quando, passa a ser uma dor constante pelo uso constante da medicação. Você vai usando a medicação naquele momento, passa a dor de cabeça. Lá na frente, a dor de cabeça volta, você novamente repete a medicação. E aí você vai seguindo esse esquema, né, de tratar dor de cabeça, e aí chega lá na frente no momento onde esta medicação e até outras deixam de fazer efeito, né? E aí o tratamento da dor de cabeça, isso se torna uma dor crônica, né? Ou seja, dor crônica que é toda aquela dor que dura mais de 3 meses frequentemente, né? Então essa dor é muito mais complexa de tratar, muito mais difícil, tá? Muitas vezes exigindo até medicações que quando você vai olhar assim, mas isso daqui não é um analgésico. Não, são medicações que são bem mais complexas e que são usadas para tratamento de dor crônica. Então, o perigo da automedicação, né, basicamente é você encobrir determinados sintomas que podem te chamar atenção para uma dor de cabeça mais grave, ou tornar a dor de cabeça, que era uma dor de cabeça simples de ser tratada, uma dor de cabeça crônica mais complexa e mais difícil de ser tratada. Muitas pessoas, já cientes do risco de ficar se automedicando, se recusam a tomar um remédio, a ficar consumindo remédio de dor de cabeça e acabam utilizando paliativos como botar batata no olho, né, uma batatinha Sim. gelada no olho, botar pepino cortado, ou então fazer alguma coisa relaxante, né, ouvir uma música relaxante. Isso funciona de fato? Olha, assim, para dores de cabeça leves, muitas vezes até só um repouso é necessário. Obviamente essa coisa de botar pepino, batata gelada, né? Às vezes, assim, isso não vai fazer efeito algum. Você colocar uma compressa gelada na região frontal. Aquilo ali dá um alívio, obviamente, mas não é isso que vai tratar a dor de cabeça. Então, para às vezes uma dor de cabeça mais leve, às vezes um simples repouso pode resolver. Outras vezes um analgésico comum, né, como nós já falamos aqui, vai ser suficiente. Agora, tem outras vezes, outras dores de cabeça que não, que aí você já precisa tomar analgésicos mais potentes,
né, medicações bem mais fortes para poder melhorar. Nessa situação, obviamente que ou o paciente ele já vem em acompanhamento médico e já sabe do que se trata aquela dor, ou se é uma dor nova, ele precisa procurar um especialista para poder investigar a dor de cabeça dele. Quais hábitos ou mudanças de vidas podem impedir, né, assim, evitar o risco de ter doenças neurológicas? Pronto, em relação à dor de cabeça, como nós falamos, alguns tipos de dor de cabeça, por exemplo, dores de cabeça relacionadas a tumores cerebrais, dores de cabeça relacionadas a aneurismas cerebrais ou qualquer outra condição cirúrgica, infelizmente essas dores de cabeça nós não temos como prevenir, porque elas estão relacionadas à própria doença dela, tá certo? Agora, pacientes, por exemplo, com enxaqueca, né? Esses pacientes, um dos pilares, um dos princípios do tratamento da enxaqueca é justamente você prevenir a dor. E aí, como é que você vai prevenir isso? Né? Basicamente, usando uma medicação que vai fazer efeito na redução da frequência das crises, ou seja, vai tornar as crises menos frequentes, tá certo? Mudando os hábitos de vida, fazendo atividade física, controlando o peso, deixando de fumar. Algumas pessoas com enxaqueca conseguem relacionar a dor de cabeça à ingestão de determinados alimentos, como, por exemplo, chocolate, peixes, né, e alguns outros alimentos. Então, evitar esses alimentos também previne a dor de cabeça. Tá? Mas, obviamente, nós já conversamos aqui em outras ocasiões, você ter um hábito de vida saudável, né, evitando excesso de bebida alcoólica, excesso de tabagismo, né, aliás, evitando o tabagismo, fazendo atividade física, facilita. Pacientes com dores de cabeça crônica, é importante que façam atividade física, porque isso acaba, no final, também reduzindo a frequência das dores de cabeça. Pronto. A neuralgia do trigêmeo é uma condição que acaba causando, né, uma dor intensa na face. E como diferenciar de outras dores faciais comuns e quais são os tratamentos disponíveis nessa condição? Pronto. A neuralgia do trigêmeo ela é uma dor bem característica, né? Geralmente, assim, primeiro, o trigêmeo ele é um nervo sensitivo, ou seja, ele é um nervo que ele possibilita a gente ter a sensação do toque e sentir qualquer tipo de sensação na face, certo? Ele chama trigêmeo porque ele tem 3 terminações, basicamente. A primeira é na região frontal, a segunda na região do olho e a terceira na região da mandíbula. Os lugares mais frequentes de dor de neuralgia trigêmeo geralmente é a mandíbula, mas você pode ter também nas outras regiões. E ela se caracteriza pelo quê? Geralmente são dores do tipo choque, pontada, facada, queimação. É uma dor que acontece de uma hora para outra, certo? Às vezes pode ou não ter relação com alguma coisa que o paciente esteja fazendo, tipo, eu estou comendo, e aí de repente começa a ter a dor. Ou, no caso dos homens, eu vou fazer minha barba, e aí de repente eu coloco e aí tem dor. Certo? É uma dor que geralmente ela não se alivia, ela não resolve com o uso de analgésicos comuns, né, como dipirona, ou anti-inflamatórios também, né, porque existem medicações específicas para isso. Então, e é importante fazer um diagnóstico diferencial com problemas dentários e até com problemas da articulação temporomandibular. Né. Muitas vezes, às vezes até assim, é bem característico a gente receber pacientes com neuralgia trigêmea que já passaram por diversos dentistas, muitas vezes até arrancaram todos os dentes e continuam com dor. Né? Então é importante que o dentista ele também tenha essa noção, né, da neuralgia trigêmea para fazer um diagnóstico diferencial dessa condição. Em relação aos tratamentos, o tratamento inicial é medicamentoso. A gente usa medicações específicas, né, para que o paciente melhore da dor. Em geral, costuma melhorar. Aqueles pacientes que não melhoram com a medicação ou começam a apresentar efeitos colaterais da medicação ou estão intolerantes ou dizem assim, não, eu prefiro não tomar a medicação, aí a gente parte para o tratamento cirúrgico. E aí, basicamente, existem
duas técnicas cirúrgicas para que você trate a neuralgia do trigêmeo. A primeira é uma técnica que a gente chama percutânea, ou seja, você vem com uma agulha e você chega na saída do nervo, né, na base do crânio, e aí você faz uma pequena lesão por compressão ou por radiofrequência e alivia a dor. Em geral, esse tratamento é eficaz, mas ele tem um alto índice de retorno da dor. E às vezes é preciso você repetir. E o outro tratamento, que é um pouco mais invasivo, você vai na saída desse nervo lá no cérebro, né? Em geral, se acredita que um vaso esteja comprimindo esse nervo, e aí você vai lá e separa o nervo do vaso, da artéria ou da veia, e aí o paciente ele tem o alívio da dor. Esse método ele é mais invasivo, mas ele tem menos risco de voltar. Qual é o melhor, doutor Adroaldo? Aí o médico que vai avaliar, ele vai indicar. Em geral, se costuma iniciar o tratamento, quando o tratamento clínico falha, se costuma pelo menos invasivo, para depois partir para o mais invasivo. Mas isso fica a critério e a avaliação do médico que vai avaliar o paciente. Às vezes o problema é mais simples do que parece, às vezes é uma simples desidratação, na verdade, é falta de água, né, muitas vezes. Sim, muitos pacientes, daquelas dores de causas simples que nós estávamos conversando, a questão da desidratação faz parte, né? Porque assim, você muitas vezes está fazendo uma atividade física e não se hidrata direito, ou às vezes você pode até estar debaixo do sol muito tempo sem beber água, e aí realmente o seu organismo vai disparar determinadas reações, em que uma das consequências vai ser a dor de cabeça, né? E é engraçado, Igor, porque, por exemplo, no período pré-menstrual nas mulheres, ocorre justamente o contrário, porque a mulher no período pré-menstrual ela retém muito líquido. Então, aquelas mulheres que têm tendência a ter enxaqueca acabam tendo dor de cabeça nesse período, é bem característico. Além de outras dores, obviamente, também relacionadas a esse tipo de mecanismo. Pronto. E com os avanços da medicina, há novas tecnologias, técnicas cirúrgicas minimamente invasivas que têm melhorado o tratamento dessas condições? Sim. Alguns tipos de dor de cabeça, assim, a grande maioria, como eu falei, das dores de cabeça, acabam sendo tratadas com medicamento, mudanças de hábito de vida, né, evitando determinados tipos de alimentação. Outras dores de cabeça já precisam de um tratamento mais invasivo. Algumas dores de cabeça precisam de infiltração de medicamentos, né? Existem alguns tipos, além da neuralgia do trigêmeo, existem outros tipos de neuralgia, né, que também dão dor de cabeça e que você usa medicações para infiltrar. A própria enxaqueca mesmo, no momento já que você já utilizou de todas as medicações, você pode fazer infiltração com toxina botulínica, o famoso Botox, que as pessoas usam para a parte estética, né, também serve, né, para tratar enxaqueca, né? Isso quando você já usou várias medicações não houve. E, obviamente, que os tumores cerebrais, os aneurismas, toda a condição cirúrgica, hoje a gente já tem diversas técnicas menos invasivas para tratar essas situações. Obviamente que, como eu falei na vez passada, qual é a melhor técnica que a gente vai usar? É aquela técnica que for mais eficaz para o tratamento daquela condição, que pode ser um tratamento menos invasivo ou até um tratamento mais invasivo, mas isso precisa ser avaliado, caso a caso. Então, se você tem algum tema que seja do seu interesse, que você queira ver sendo discorrido aqui no quadro Dica do Especialista, deixe nos comentários que em breve será tratado nas próximas edições. Doutor, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Muito Igor. obrigado. Muito obrigado. Até logo a todos.